Oséias capítulo 3 e versículo 3. Vamos conferir? Então diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, olha só, o conhecimento de Deus, quando você se aprofunda no conhecimento do Senhor, a Bíblia diz aqui que será como a alva, né? Como a aurora, o alvorecer, né? A alvorada, o amanhecer do dia. Então, à medida que você vai se aprofundando no conhecimento, as coisas vão ficando mais claras, o dia vai se esclarecendo, as coisas espirituais vai esclarecendo, a confusão vai indo embora da mente. E diz aqui que o Senhor virá como a chuva, como a chuva sobre aquela pessoa. Como a chuva seródia que rega a terra, aquela chuva que via no final da colheita para regar a terra, para concretizar ali o fruto, né, das plantações. Então é muito importante a gente conhecer. Confira aí na Bíblia, né? Capítulo 6 de Oséias, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora veja só, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui, conhecer o Senhor. Né? Conhecer para nós desenvolver uma intimidade com Deus, desenvolver uma comunhão com Deus. Porque quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu percebo o jeito daquela pessoa, eu vou começar a respeitar ela, conhecer ela, saber os limites dela, não é verdade? Então vai ser melhor para mim lidar com aquela pessoa. Então o conhecimento de Deus é para nós viver uma vida com Deus de acordo com a vontade dele, conhecer a vontade de Deus. Porque você sabe que uma das coisas também que tem causado muita confusão nos dias atuais é que tem muitas pessoas que elas buscam um conhecimento especulativo, né? Um conhecimento apenas especulativo, né? Especular é apenas querer saber por saber. Apenas querer saber por saber, sem intenção nenhuma de obedecer a palavra de Deus. Então muita especulação, muita gente especulando na internet, né? Lendo livro e tal, mas com aquela mente especulativa. Não está com aquela mente de conhecer a Deus para viver a palavra de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vamos até conferir, porque a gente está conferindo por ser um estudo, a gente vai estar conferindo na palavra de Deus, né? É o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas são para Deus. Existe coisas encobertas ainda, que está encoberta no plano de Deus. Mas existem as coisas que Deus revelou. E essas coisas que Deus revelou, a gente vai conhecendo elas para quê? Para nós viver elas, para nós praticar, para nós obedecer. Então as revelações que Deus deixou na Bíblia não é apenas para a gente conhecer, mas para viver. É por isso que Tiago, lá no capítulo 1 do seu livro, versículo 22, ele disse assim: sede praticantes da palavra, sede cumpridores da palavra, praticante, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Então a pessoa precisa ser um praticante da palavra de Deus. Aí as pessoas especulativas, pessoas que têm até um certo conhecimento através da especulação, o que acontece? Elas se tornam pessoas contendeiras, elas ficam contendendo com um, contendendo com o outro, discutindo religião. E a Bíblia diz, irmãos, na segunda epístola de Timóteo, a gente vai ler aqui, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, e o versículo 24, nós estamos chegamos, diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Então aquilo que eu aprendo da palavra de Deus não é para mim contender, não é para mim dizer que eu sei mais do que as outras pessoas, para mim contender religião, não.
É para mim ensinar com humildade, com aquelas pessoas que querem aprender também, porque tem gente que não quer, tem pessoas que já têm uma mente contender, então essas pessoas se deixa para lá. Jesus deixava para lá. Chegavam os fariseus escribas para contender com ele, coisa, ele dava uma resposta e virava as costas e ia na sua caminhada. Então a gente precisa ter esse entendimento, certo? Olha só, há muita diferença, gente, e meus irmãos, entre conhecer a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor e especular a palavra do Senhor. Então tem gente que vai na Bíblia para especular. Não, o salmista lá no Salmo 119, versículo 97, ele diz assim: ó, quanto amo a tua palavra. É a minha meditação em todo dia, de dia e de noite, eu estou meditando porque eu amo. Então você ir na Bíblia com amor, respeitando, sabendo que é o livro de Deus, que é a revelação de Deus. Então aí Deus vai revelar a palavra dele para você, porque se a gente for com aquela mente especulativa, aquela mente desconfiada, procurando erro na Bíblia, sabe, gente? Isso aí é do mal, é o diabo que trabalha. E aí onde vem as confusão, onde vem as doutrinas errôneas, onde vem um monte de coisa errada, tá certo? Então, o conhecimento do Senhor que fala ali em Oséias é conhecer para nós nos deleitar nele, para que venha a chuva, as bênçãos dele sobre a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida na presença de Deus, sem dúvida, sabe? Aquela coisa serena, aquela coisa certa, sem nos preocupar com as coisas que vêm sobre a terra, porque vem muitas coisas sobre a terra, sempre vem, porque o plano de Deus passa por tudo isso. Mas só que as pessoas que conhecem a Deus, através da palavra, conhecem a palavra de Deus, elas não se abalam com nada, elas vencem tudo, não é verdade? Então, existe 3 classes de doutrinas na Bíblia, 3 classes, né? Gerais, né, de doutrinas na Bíblia, que são a primeira classe é as doutrinas da salvação, as doutrinas da salvação que a Bíblia fala. Então essa classe de doutrina já é mais simples, é mais fácil da gente entender. As primeiras doutrinas, os rudimentos que fala, que nós lemos lá em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 e 2, né? Ali as doutrinas da salvação, fala do arrependimento, da fé e tal, e coisa e tal. Agora, a outra classe de doutrina, a segunda classe, é as doutrinas da fé cristã. Você entendeu? Já é outra classe, já é um pouquinho mais difícil da gente entender. E a terceira classe é a doutrina das coisas futuras. Né? As doutrinas escatológicas, né? As coisas futuras, as coisas que hão de acontecer sobre a terra. Essa classe de doutrina já é mais difícil da gente entender do que as anteriores, certo? Mas o que acontece? Está revelado na Bíblia. E se nós buscarmos com humildade e mostrando que a gente quer saber, para a gente aprender, para nós não ficarmos confundidos e para nós ajudarmos as pessoas que estão confundidas, né? Então é preciso, irmãos, para que Deus venha revelar, é preciso que haja um amor pela palavra de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e versículo... Vamos ler aqui. Acha aí, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 6. 6. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então essas palavras que a gente está falando aqui, foi naquele tempo Deus dando a palavra dele para o povo dele naquela época. Guarda no teu coração essas palavras. Esconda. O salmista lá no Salmo de número 119, nós vamos lá para o Salmo 119 agora. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Para você pegar a Bíblia, tira um tempo para você estar estudando, parar com esses estudos aqui, você ficar meditando na palavra de Deus. Vamos lá, 119, versículo 11. Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esconder a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no seu coração. Aqui no Salmo 119, versículo 130, diz assim, né? Diz assim, 130, versículo 130. E a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, a exposição das palavras de Deus, quando você começa a conhecer, a aceitar a palavra de Deus, vem a luz e vem o entendimento sobre a sua mente. É isso que as pessoas precisam, tá certo? Então, essa é a primeira parte desse estudo, conhecendo o plano de Deus,
para que a gente não venha a ser enganado. O plano de Deus revelado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, para a gente não ser enganado, tá certo? Então aqui nós finalizamos essa primeira parte, né? E aí a gente vai continuar. São uma série de estudos que vai ser muito abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E vamos continuar junto. Vem uma série de estudos maravilhosos. Vamos continuar junto para a gente crescer e para nos livrarmos de tudo quanto é confusão e ficarmos firmes na palavra do Senhor, obedecendo e ajudando as pessoas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.